Olá, meus caros, aqui é o Corvo. No dia 17 de agosto de 2021, a baixista Rosanna Miho anuncia sua saída da popular banda de power metal japonesa Love Bites. Este é um evento, no mínimo curioso e chocante para a cena do rock e do metal japonês, em virtude de Rosanna ser membro fundadora dessa banda. Eu irei comentar um pouco este episódio no final do vídeo. Irei fazer algumas considerações, mas o motivo de vir aqui hoje gravar um pouquinho mais sobre a cena musical japonesa, a cena pesada musical japonesa, deve-se a um aspecto, que foi justamente o que a banda, a gerência da banda mais especificamente, fez logo em seguida, anunciar que a mesma, a Love Bites, entraria em hiato. Este termo, esta palavra hiato, ela tem uma certa peculiaridade no Japão. Lá, hiato nem sempre é uma palavra literal. E como eu nunca havia falado sobre isso aqui no canal, e aqui eu discuto, comento algumas bandas japonesas, este triste acontecimento com a Rosanna serviu como um ponto de partida para refletir um pouco sobre isso, sobre o que significaria hiato no Japão, a falta de literalidade deste termo na Terra do Sol Nascente. Mas isso tem uma razão de ser, e uma razão que é estritamente cultural. Deve-se ao fato de como os japoneses abordam questões da vida particular e como eles os apresentam à vida pública. E é exatamente isso que eu quero discutir aqui. Por que o tema do hiato é importante e relevante para quem acompanha ou acompanhou, para toda pessoa que de algum modo teve contato com a cena musical japonesa e em algum momento recebeu essa notícia desagradável que seu artista ou banda favorita iria entrar em hiato? Eu penso que esse tema é relevante porque, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, hiato no Japão e para fãs de musicistas japoneses ou artistas japoneses representa a possibilidade, grande possibilidade, de que esses fãs irão esperar por muito tempo, aguardar ansiosamente o retorno de seus artistas, e existe uma probabilidade forte, alta, de que eles não retornarão. Ah, Corvo, você está dizendo então que a Love Bites não vai retornar? A banda avisou que vai entrar em hiato, mas vai voltar no futuro, não vai deixar as atividades de lado, não vai encerrar as atividades. Sim, eu vi o comunicado, eu li o comunicado, e não estou aqui tentando ser negativo enquanto isso. Não estou aqui tentando fazer nenhum tipo de terrorismo com os apreciadores da banda. Eu apenas estou usando este exemplo para trazer à luz, na verdade, um pouco sobre esse fenômeno, porque ele já aconteceu várias e várias vezes e deixou tantos fãs órfãos, mesmo com bandas dizendo que iriam retornar, que iriam parar as atividades por um determinado tempo. Nós podemos fazer, por exemplo, um recorte de 40 anos. Desde a década de 80, quando o metal, o rock começou a ficar popular no Japão, até os dias atuais, e perceber como várias e várias bandas se formaram, abruptamente terminaram, e com comunicados como este: nós vamos entrar em hiato. É muito raro quando uma banda, um artista japonês, vem a público e diz: as atividades foram terminadas permanentemente. Há exemplos disso? Há. Sim, claro que há. Quando algo é inevitável, quando o dano é muito grande, quando a atividade
é deveras impossível de continuar, eles são francos. Mas quando as coisas não são tão claras ou são muito dolorosas nos bastidores, muito sensíveis, os japoneses são discretos, prudentes e dificilmente deixam muito às claras o que está acontecendo nos bastidores. No Ocidente é muito comum as revistas de fofoca, os jornalistas quererem saber pormenores da desgraça alheia, esse tipo de mídia investigativa que, na verdade, é apenas fruto de um sensacionalismo. No Japão as coisas não funcionam assim. As mídias tentam exercer esse papel, sim. Existem programas de enfoque sensacionalista no Japão, existem sim. Não é uma coisa que eu vou dizer que não há. Há vários, né? Mas temas privados tendem a ser levados de maneira muito séria lá em virtude da cultura deles. E mesmo no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, a prudência, o cuidado ao não expor demais os envolvidos, os profissionais, as famílias desses profissionais, tudo isso é levado em consideração, em conta, não apenas pelas pessoas envolvidas, mas por todas aquelas pessoas que trabalham conjuntamente com uma empresa. A Love Bites é uma empresa, é uma banda, né? Tem as instrumentistas, mas também tem os técnicos, a equipe nos bastidores, a gravadora. São muitas pessoas envolvidas. E por um aspecto cultural, todas essas pessoas se comprometem a não expor questões para o público em geral. Porque são questões privadas, são questões da esfera particular e não pública. E o que eles trazem à tona, o comunicado que normalmente eles fazem é muito prudente, muito cuidadoso, mas também tem esse problema de não ser tão transparente assim. E em virtude disso, o hiato é uma palavra que, para fãs ocidentais, deixo claro, fãs ocidentais de artistas orientais, hiato é uma palavra que assombra, porque é uma palavra que já deixou muitos fãs, muitos apreciadores, nos últimos 40 anos, órfãos. Pessoas esperando ansiosamente o retorno de suas bandas e seus artistas favoritos, e o hiato, na verdade, não significou hiato, significou adeus. E essas bandas, esses japoneses, não colocaram essa palavra, este adeus, de forma muito clara. Há quem coloque. Reafirmo isso. Não quer dizer que este é o modelo padrão no Japão. De sempre quando uma banda, um artista para suas atividades, ele vai dizer, entramos em hiato. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito comum que bandas, empresas, tenham esse tipo de comunicado, avisem, informem um hiato e parem. Parem para sempre. E é triste, porque esse tipo de postura não é tão incomum para eles, mas para os ocidentais é. Os ocidentais normalmente levam as coisas de maneira muito literal, quando envolve alguma questão relacionada a suas fontes de entretenimento, sua arte favorita. Ocidentais tendem a serem literais e também a querer saber pormenores do que aconteceu, coisa que os japoneses, por uma questão cultural, não fazem. O que é da vida privada fica na vida privada. O que é da vida pública é comunicado de maneira pública, com um esclarecimento, onde existe um pragmatismo, dizer o que deve ser dito, o que de fato é público e não misture elementos da vida privada. Há um livro de um antropólogo e filósofo brasileiro chamado Roberto da Mata, cujo nome é A Casa e a Rua, que eu recomendo fortemente a leitura para os meus ouvintes.
Neste livro, o Roberto ele trabalha muito bem com as metáforas da casa e da rua para ajudar-nos a entender como o brasileiro mistura os elementos desses dois campos nos seus relacionamentos. Não apenas relacionamentos pessoais, mas profissionais também. Casa e a rua. A casa, em tese, é o espaço da vida privada. O que é da casa deveria ficar na casa, é o privado. E a rua é o espaço público, que é compartilhado por várias outras pessoas. O Roberto mostra nesse trabalho como o brasileiro mistura casa com rua, como ele leva elementos da casa para a rua e traz elementos da rua para a casa. Em outras palavras, o brasileiro faz uso da coisa pública de forma privada, e a gente vê isso perfeitamente no campo da política, por exemplo, né? Pessoas empregando parentes, furando fila, fazendo favorzinhos, colocando sentimento na frente, quando aquele espaço é um espaço de uso público que não poderia levar à frente, dar ênfase aos nossos sentimentos e desejos pessoais. Isso é fazer uso privado da coisa pública, e está errado. É corrupção. É só um exemplo. E da mesma forma, o brasileiro também tende a fazer uso público da coisa privada. Aquilo que é particular da sua vida privada, ou de pessoas que têm uma relação privada com você, né, sendo levado à consciência pública, ao conhecimento público. Escândalos, traições, né, fofocas. É nesse ponto que o Roberto quer tocar. O brasileiro confunde os espaços. Confunde o espaço público com o espaço privado. Faz uso do espaço público de forma privada e uso do espaço privado de forma pública. Há essa confusão. Isso acontece em outros lugares do mundo? Não. Não são em todos que isso acontece. Há lugares do mundo que isso é bastante separado e rigorosamente separado. Há muitos lugares do mundo que você fazer essa mistura é algo bastante escandalizador. Nós temos mistura de casa e rua em vários países do Ocidente, principalmente os países que são mais sensacionalistas. Em algumas esferas, menos do que outras. Mas, em geral, a mídia sensacionalista mistura público e privado, porque ela vive, né, do choque, do sensacionalismo mesmo. Quer vender revista, quer vender manchete. E, na nossa época atual, cliques que levam, né, a patrocinadores e receita. Isso está cada vez pior no Ocidente. Mas no Japão, as coisas ainda não chegaram a esse ponto. E, de maneira em geral, vindo de uma cultura milenar, não apenas secular, mas milenar, público e privado não se misturam. É separado. Então é compreensível que os ocidentais queiram saber de pormenores, queiram saber de tudo, tintim por tintim. Vai voltar ou não vai? Vai acabar ou não vai? O que aconteceu? Por que fulano ou ciclano saiu da banda? Aquela modelo da empresa X namorou e não podia no contrato? Namorou com quem? Por quê? Essa coisa mesmo, sabe? De querer saber da vida pessoal das pessoas, que é tão importante aqui no Ocidente. Uma manifestação constante, um desejo constante, pedido constante em redes sociais, Instagram, Twitter. No Japão isso é estranho. É estranho, indelicado. Você está falando sério, Kof? Sim, estou falando sério. Há coisas que vazam lá. Fatos que chegam a público. Uma modelo, artista mirim que, sei lá, engravidou. Quando isso acontece, as coisas não vazam tão fácil. Mas quando vaza, é algo escandalizador. Eles não estão acostumados com isso. E
Os japoneses ainda têm uma certa cultura, né, de confissão, de se humilhar publicamente, pedir desculpas publicamente, que não é muito saudável, mas eu não vou entrar muito nessa seara não. O Japão tem problemas, como aqui tem problemas, né? Não é um país perfeito também não, mas essa questão do público e privado é muito separado. E na questão do hiato, de uma mensagem de hiato, isso também aparece. Porque quando a coisa é muito sensível, muito grave, as bandas não vão dizer. Não vão dizer se membros entraram em discordância, não vão dizer o que ocorreu exatamente tintim por tintim nos bastidores, porque elas entendem que isso não é... eu não digo do interesse é porque os fãs querem saber, mas não é da conta dos fãs. É da conta daquelas pessoas que estão envolvidas com o empreendimento, com a empresa, com a banda, né? E apenas delas. Pessoas que trabalham com a imagem, que sofrem o dia a dia, o cotidiano daquela empresa, são impactadas por esses acontecimentos, decisões. É algo muito sensível e que diz respeito a quem trabalha diretamente com o empreendimento. Não é da conta dos fãs. Os fãs adquirem a música, compram os produtos, as camisetas, vão aos shows. Eles são a razão maior para que uma banda musical, um artista exista, claro. E merece também respeito, consideração. Totalmente. Concordo plenamente com isso. Mas o fato de adquirir, consumir a arte desses artistas não dá aos fãs o direito, o poder de serem saciados nas questões particulares de suas vidas. Isso é inaceitável não apenas no Oriente, mas também no Ocidente. Vários veículos midiáticos são antiéticos, passam do ponto na questão da fofoca. É a indústria do entretenimento, é a indústria da fofoca, do sensacionalismo. Um artista, uma pessoa pública deve saber jogar o jogo. Ora, não é porque as coisas são culturalmente assim que elas são moralmente aceitáveis. É a naturalização de uma violência que não deveria existir. Invadir a intimidade das pessoas. Em muitos lugares é crime. Expor a intimidade das pessoas em muitos lugares é crime. Dependendo do grau de exposição, né? Mas, de maneira em geral, é moralmente condenável. Mas enfim, voltando à questão do hiato, o hiato às vezes, a palavra hiato nesses comunicados de bandas, aquilo que aconteceu não está exposto, mas algo de grave, algo de sensível, algo de até mesmo perturbador, pode ter acontecido e não está sendo exposto justamente por causa disso, porque é privado. E o que se espera é respeito. No hiato, naquele comunicado do hiato, o que está ali sendo vinculado é: nós damos conta de falar sobre isso aqui. Este parágrafo é aquilo que nós damos conta de falar, aquilo que acreditamos que cabe a vocês saber, e esperamos que vocês compreendam e respeitem a nossa decisão. Respeitem este momento que é delicado para nós. Ponto. E esse momento pode não terminar da forma como os fãs esperam que termine. E é por isso que muitas bandas entram em hiato, continuam em hiato. Você vai consultar o status da banda em páginas de artistas e tal, até mesmo no site está lá, hiato. E passam-se anos e anos, e a banda não retorna. Corvo, Love Bites não vai voltar? É possível que volte. Eu não estou sendo negativo aqui com os fãs, fazendo terrorismo com os fãs da Love Bites, não, insisto nisso. Principalmente pelo fato da banda estar dando muito certo
Pode ser que ela volte rapidamente. É apenas um fato recente que eu uso para refletir sobre o fenômeno. Eu torço para que volte, mas no passado já houve casos de bandas estarem indo muito bem, estarem diante desse momento de cisão, de hiato, e não voltarem mesmo assim. Então é algo que deixa as pessoas ansiosas por essa abertura, essa não dissolução, que infelizmente em alguns casos aí sim eu acho condenável também. As pessoas apenas vão ter certeza quando no futuro consultarem o site oficial de um artista, de uma banda, e descobrir que o endereço na internet não existe mais. Aí é a confirmação. Acabou. Já era. Não há retorno mesmo. É chato, é indelicado, sim. Descobrir dessa maneira também é chato e indelicado. Concordo. Mas há de se compreender que, na cultura japonesa, o privado é privado. Não se mistura com o público. Da mesma maneira, é algo também categórico na cultura japonesa que as pessoas envolvidas com o trabalho, e no caso a banda Love Bites, as bandas são um trabalho, são uma empresa que envolve muitos funcionários. Os japoneses não desistem fácil do trabalho de suas ocupações. Em virtude daquela cultura da honra, da determinação, né? Do trabalhe mais, se esforce mais. Quem lê sobre o Japão deve saber muito bem do que eu estou falando. Quando há cisões, separações, são coisas graves que aconteceram. Dificilmente não é. É quando a coisa já chegou num ponto que não é realmente possível continuar. Inclusive, o comunicado da Love Bites em relação a Rosana, eu até me surpreendi com o conteúdo do texto, porque não é comum os japoneses falarem de maneira tão aberta assim, como foi colocado naquele comunicado. Muitas pessoas viram aquele comunicado como seco, vazio, sem muitos elementos para que os fãs soubessem o que de fato está acontecendo. Eu vi o contrário. Quando no comunicado foi escrito com todas as letras que eles tentaram fazer de tudo para a Rosana continuar na banda, eu tomei um susto. Que? Comunicado de banda japonesa, de empresa japonesa, falando assim, de maneira tão pessoal, de maneira tão afetuosa, eu tomei um susto. Porque é bastante incomum. E nessa colocação de tentarem fazer de tudo para a Rosana ficar, conversar com ela, interagir com ela, sentar, fazer reuniões e discutir o assunto, eu tenho segurança de que eles disseram a verdade. É muito incomum que um comunicado de banda japonesa, de empresa japonesa, se expresse assim, de maneira tão personalista, não emotiva da forma como nós ocidentais esperamos que seja, mas também emotiva. Foi feito um esforço, mas algo sério, algo delicado aconteceu para Rosana decidir não continuar. E isso é tudo o que nós precisamos saber. A banda entrou em um hiato. Eles não estão falando mentira. É hiato mesmo. Mas se esse hiato terá um fim, o que eu gostaria de colocar, levando em consideração esse recorte de 40 anos de música pesada, o que eu coloco aqui, com sinceridade, é que retornos de hiatos no Japão não são 100% uma certeza mesmo que os musicistas coloquem que vão retornar.
A história nos mostra isso. Observar o comportamento da indústria musical japonesa, dos próprios japoneses envolvidos em 40 anos, nos mostra que não é certo. Banda tradicional, Versailles. Versailles tem um público gigantesco nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Veio ao Brasil tocar várias vezes. Kamijo, Isaac são adorados pelos fãs de Visual Kei. Versailles está em hiato, e esteve durante muitos anos. Mas ficou assim, hiato. Se eles vão retornar realmente, não se sabe. Eles têm contato uns com os outros, conversam uns com os outros, conversam. Temos acesso a isso. Recentemente vimos o Isaac num vídeo no YouTube com o Kamijo. Então, um mínimo de relação existe entre eles. Mas se essa relação será profissional novamente, se ela vai retornar a dar origem a novas turnês, um álbum novo, é incerto. Muito incerto. E do mesmo modo, bandas que entraram em hiato anteriormente sumiram completamente. Então é incerto, porque o privado fica no privado. Por mais que os fãs ocidentais entendam que isso deveria ser dito, não é. Não é. Eu gosto do modelo, como ocidental, não. Eu sou ocidental. Eu cresci, vivi, sou brasileiro, oriundo do Brasil. Gostaria de mais transparência, não a ponto de invadir a privacidade dos envolvidos, mas mais transparência. Mas não é assim que as coisas funcionam lá. E os japoneses entendem essas questões, porque eles crescem nesse contexto. São educados nesse contexto. Torcemos para que vocês voltem, retornem. E pronto. Acabou. Eles seguem a vida. Ficam tristes como nós, desapontados como nós, mas seguem a vida. E deixam os demais seguirem com suas vidas também. Dão espaço, privacidade para essas pessoas. Bem, enfim, é isso que eu tinha para dizer. O fato da palavra hiato ser algo estranho, incômodo, diferente na cultura japonesa e não ser um termo sempre literal. São milhares e milhares de fãs órfãos na década de 80, 90 e nessas duas primeiras dos anos 2000. Sempre foi assim. E é algo que irá continuar acontecendo. Aconteceu recentemente, com muita frequência, bandas falando que perderam membros ou que vão entrar em hiato. E era algo um pouco previsível, em virtude do contexto da pandemia global. Musicistas precisam de turnê, eles precisam estar na estrada, precisam trabalhar, não tem outra fonte de renda. Sem falar que em países onde a qualidade de vida do ponto de vista da saúde mental não é tão boa assim, que é o caso do Japão, ficar em casa trancado o tempo inteiro deixa as pessoas doentes. Leva as pessoas a sofrerem com graus até mesmo severos de depressão. Não sei se esse é o caso da Rosana. Para os fãs da Love Bites, encerrando essa minha colocação, falando um pouco agora da Rosana, como eu havia prometido, há um tempo atrás, no Twitter mesmo, a Rosana também fez uma colocação, ela se expressou de maneira muito pessoal. E como eu falei, isso é raro para um japonês. Não é comum falar de coisas da vida particular. A Rosana lembrou que há 3 anos atrás ela perdeu o pai dela, que era paramédico. Ele faleceu. E que passou 3 anos e que até hoje ela não digeriu muito bem a morte do pai dela. Rosana era muito próxima a ele, era uma pessoa muito presente na vida dela e que sem ele estava difícil, muito difícil.
E, inclusive, ela parabenizou os paramédicos, fez uma postagem agradecendo todos aqueles que estavam atendendo as pessoas durante a pandemia, arriscando suas vidas. Mas foi uma postagem não apenas de enaltecimento dos profissionais da saúde. Ela reservou um espaço para falar da própria situação dela. E foi uma postagem triste. Não faz tanto tempo assim que a Rosana fez essa publicação. Muito incomum para uma japonesa. E agora surge esse anunciado da banda, dela e da banda. Imagina o que a pandemia fez com pessoas que já estavam sofrendo, como a Rosana estava. O isolamento, a impossibilidade de ver pessoas. Há países que são muito fechados, que as relações sociais não são tão próximas. Não há, inclusive, tempo para ter relações sociais. No Japão você trabalha durante a semana toda. Tem um dia para folga, o que normalmente eles aproveitam bastante. Mas não dá para sair, para ter lazer durante a semana. Muito raro. Em contextos de banda, a socialização é bem melhor do que pessoas que trabalham no comércio, em fábricas, né, em cargos empresariais, gerência, segurança pública, enfim. Em 90% dos outros empregos no Japão é trabalho, 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 casa, dormir, acordar e ir para o trabalho no dia seguinte. Não tem muito lazer. Em contexto de banda, essas japonesas, essas pessoas, inclusive, são bem afortunadas no que diz respeito a ter convivência social, se divertir um pouco, ter relação interpessoal. É bem melhor do que normalmente é no país. Mas aparentemente, talvez isso não tenha sido suficiente. Talvez ela esteja repensando a vida dela. Algumas pessoas podem apontar diferenças musicais, algo que fica ambíguo na postagem dela e da banda. Parece que é diferença musical, mas não é. Teve essa postagem do pai também, o fato das meninas tentarem que ela continuasse, mas não deu certo. É vago, é turvo. Não se toca porque não é do nosso interesse. É do nosso interesse, mas não da nossa conta. Deixando a diferença novamente clara. Mas eu imagino que, em virtude da falta que ela sentia do pai, a pandemia talvez tenha causado um preço muito alto para a saúde da Rosana. Talvez ela precise parar um pouco, decidir o que vai fazer da vida, ou fazer algo diferente. Iniciar novos percursos, mesmo que sejam musicais ou fora da música também. Foram várias as vezes que os japoneses pararam com a música e foram fazer outra coisa da vida. Tentar ressignificar a vida que, naquele estágio ali, com a música, com as bandas, havia perdido sentido. Sem a principal pessoa que dava suporte para Rosana, o grande herói dela, o pai dela, a Love Bites, a banda, a música, talvez não tenha mais o mesmo sentido que tinha antes. Talvez pela própria falta do pai dela. Mas é claro, porque eu estou fazendo aqui um exercício hipotético, de tentativa de compreensão daquilo que não foi exposto a nós. Mas que alguns indícios tendem a apontar para isso. Mas, se há uma hipótese que eu imagino ser assertiva, trata-se dos estragos que o isolamento social, necessário, importante, muito importante, inclusive distanciamento ainda é importante, continua sendo. Enquanto nós não tivermos toda a população imunizada, vacinada, é importante lembrar dessas coisas e ressaltar que não estou fazendo aqui nenhum tipo de ataque às medidas de restrição, de segurança. Mas é fato que para
alguns países como o Japão, que tem índices de suicídio, de depressão absurdos, a pandemia, o isolamento social, a falta de uma ocupação, que no caso para os músicos é gritante, eles não tinham nada para fazer, não tinham trabalho, não tinham ocupação. O preço foi alto. Muitas bandas entrando em hiato, muitas bandas anunciando saída de membros, inclusive alguns casos, né? Inclusive com mais transparência do que nós estamos acostumados. Procurem sobre a Audios, outra banda feminina. Procurem saber o que está acontecendo com ela. E vocês vão ter um pouco aí do tempero de como depressão, isolamento e a já predisposição ao mal-estar no Japão acabou afetando muitos musicistas nesse período. Era previsível que muitas bandas não iriam sobreviver intactas a essa paralisação, por questões que também são econômicas. Bandas não são milionárias, não fazem rios de dinheiro como era nos anos 80, esqueçam, não é assim mais, elas têm que trabalhar, têm que estar na estrada o tempo inteiro. Então, essas pessoas seriam afetadas economicamente, mas principalmente também do ponto de vista emocional. Muitos artistas japoneses foram afetados, e eu penso que a Rosana foi um deles. Diferenças musicais, insatisfação com a direção sonora da banda, eu acho mais difícil pelo fato dela ser membro fundadora da banda. A Rosana montou essa banda, montou a banda com a Haruna. Elas eram membros, né, remanescentes da The Strokes, fizeram parte da banda na fase final dela, uma banda que inclusive teve muitas entradas e saídas de integrantes. E a Haruna e a Rosana criaram a Love Bites conjuntamente. Foram elas que procuraram as demais meninas, a Sami, a Miyako, a Midori. E desde o princípio, desde a fundação da Love Bites, a direção musical da banda, quem deu foi a Rosana. Lá no Japão, as bandas utilizam muito o termo leader, né? O líder da banda. Quer dizer que o líder é aquele que toma todas as decisões autocraticamente, aquele que decide para onde que a banda vai, que tipo de música vai ser tocada, não tem muita democracia, voz. Não é isso. Líder não tem essa conotação impositiva, né? Tirânica, não. Mas normalmente as bandas japonesas utilizam o termo líder para indicar aquele membro que é mais organizado, se dá melhor com a gerência e organização dos negócios, trabalha com agenda, aquele que ajuda os demais componentes a se organizar melhor. E principalmente, a pessoa que é mais vocal publicamente também. Os japoneses são muito reservados. Eles têm muita vergonha de dar entrevista. E quando dão entrevista, normalmente as respostas e as perguntas são muito objetivas e curtas. Eles não falam como um tagarela como eu estou fazendo aqui. Não. Eles não se expõem tanto, eles têm vergonha. É cultural, é simplesmente cultural. Quando eles se soltam, estão entusiasmados, muita vontade, é porque o ambiente realmente está muito agradável, muito saudável, e eles já se sentem seguros com aquele ambiente. Fora isso, dificilmente. Então é comum que apenas um membro ou dois membros de uma banda dê entrevistas. Isso é decidido democraticamente. A banda toma essa decisão. A Rosana, como membra fundadora,
tinha esse papel. Esse papel foi mais diluído com o tempo. A Miyako, a Midori passaram a dar entrevistas também, né, até porque elas fizeram muito sucesso como guitarristas. Hoje já tem modelos de assinatura, né, em seus instrumentos. Love Bites estava dando certo. A banda estava no seu melhor momento em termos de marketing, publicação, conseguindo contratos para a empresa e individuais, né? É um bom momento e por isso, em virtude disso, é chocante a notícia de que a líder da banda, a fundadora da banda, não mais estará com a mesma. A Rosanna, ela é insubstituível? Musicalmente, não. Há muitas baixistas de mão cheia no Japão, inclusive algumas precisando de emprego. Mas, em termos de personalidade, de presença de palco, de direção, sim, ela é insubstituível. Musicalmente, muitas baixistas conseguem tocar o que ela toca, mas enquanto personalidade, pessoa, presença, sim, a Rosanna é insubstituível. Ela era, né, infelizmente, o Steve Harris, baixista do Iron Maiden, para Love Bites. Não à toa, Steve Harris é um dos ídolos dela. E em tudo, na organização da banda, na direção da banda, na parte da composição, a Rosanna e a Miyako, das instrumentistas da Love Bites, eram as principais compositoras. A ausência da Rosanna é um impacto muito grande. Tão grande que não é simples assim. Vamos ali na esquina chamar uma baixista para tocar com a gente. Ou vamos contratar um membro temporário. É por isso que não é tão simples, né? O impacto, o estremecimento da saída dela é na estrutura inteira. Começou com ela. Ela conduziu tudo. Em termos de organização, de composição, tudo passava pela Rosanna. Quando eu penso na Love Bites, pelo menos eu, Corvo, imagino uma banda, a primeira imagem mental que eu tenho é da Rosanna. Ela é a cara da banda, o entusiasmo da banda, a presença dela de palco. Nas entrevistas, a maneira apaixonada como ela falava da mesma. Até mesmo a direção musical. Rosanna seguiu a direção musical que ela queria fazer, que ela sonhava em fazer, realizar. Love Bites era um sonho dela, ter uma banda de power metal sonoramente com estilo europeu. Era o que ela queria fazer. Vê-la saindo, justamente ela, é chocante. Mas isso dá a vocês o grau da situação e por que um hiato é necessário. Como não é simples substituir uma baixista por outra, como a sonoridade da banda possivelmente vai mudar em virtude disso, por causa da visão que a Rosanna tinha. É uma mudança tremenda, gigantesca. E são esses elementos que nos fazem, né, cogitar que o hiato é um hiato de fato, mas não é 100% de certeza que a banda vai se recuperar disso. Tem uma ferida aí, né, um machucado a ser cicatrizado. Quanto tempo será necessário para que isso aconteça, não sabemos. O que cabe aos fãs decepcionados, tristes da banda neste momento é respeitar esse processo, esse tempo necessário para todos os envolvidos superarem isso, porque é uma cisão de garotas, né, que viveram certamente os melhores momentos da vida delas nos últimos 6 anos. 5 ou 6 anos, imagino. Viajaram pelo mundo, estavam se realizando profissionalmente, musicalmente, a banda no alto, muito bem cotada, entre as mais cotadas
do Japão da atualidade. É muito duro passar por isso. E triste acompanharmos um episódio como esse, né? É assim. Gostar de bandas japonesas faz parte do pacote. Conviver com essa ansiedade quando você gosta demais de uma banda. A Omi Ozaki, minha banda preferida no Japão, há um tempo atrás, né, anunciou que a Kuroneko, vocalista, teve uma lesão na audição, no aparelho auditivo. Como fã, eu fiquei com medo. Caramba, se a Kuroneko não conseguir escutar ou não for saudável para ela estar no palco, acabou a Omi Ozaki. Ela é parte fundamental da Omi Ozaki. E é a minha banda preferida. Eles não avisaram que entrariam em hiato. Eles avisaram: Kuroneko está doente. Vamos cuidar dela. Contamos com o seu apoio e compreensão. Ponto. Mas nós não ficamos sabendo do grau da lesão, do quanto a lesão afetou os tímpanos dela, se ser musicista profissional, estar no palco com aquele monte de amplificador seria possível. Para o guitarrista Paul Gilbert, famoso Paul Gilbert, inclusive muito cultuado no Japão, ele atua como músico profissional, mas com proteções auriculares, em virtude do desgaste do aparelho auditivo dele. Para a Kuroneko seria possível? Não sabemos. A própria Versailles, quando Jasmine Yu morreu, faleceu, a banda foi muito vaga em relação a isso. A dor é muito grande. Mas a maneira de proceder foi a maneira japonesa, ao modo japonês. Até hoje não sabemos o que aconteceu com Jasmine Yu. Sabemos que adoeceu e faleceu, infelizmente. E basta. Basta. Versailles retornou com um novo membro, com Masashi. Continuou e entrou depois de alguns anos em hiato de novo. Mas enfim, eu me estendi muito mais do que originalmente eu tinha intenção. Apenas para chamar a atenção de vocês para esse fenômeno, essa ausência de sentido literal da palavra hiato nas bandas, na cena musical japonesa. Hiato, infelizmente, às vezes significa adeus. E quando é um adeus, é por um bom motivo, por uma boa razão. Isso os fãs de bandas japonesas podem ter absoluta certeza. Não estou dizendo que será o caso agora com Love Bites, mas a ansiedade causada nos fãs, nos seguidores da banda, é inevitável, principalmente para aqueles que sabem que hiato é uma palavra muito vaga, que pode dizer mais de uma coisa, inclusive o adeus, que muitos dos envolvidos têm dificuldade de dizer. Um abraço a todos e saudações, Corvides.